Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Vida Ativa. A cada edição nós tratamos de acrescentar 1% ou talvez mais do conhecimento de quem está do outro lado da tela, trazendo temas de grande importância. E como estamos no mês de novembro, nós não poderíamos ficar alheios a esta temática. Elegemos para esta edição o tema cancro da próstata. E para nos trazer esclarecimentos sobre este tema, nós já temos o nosso convidado para esta edição, o decano da Medicina Nacional. Contamos perto de 5 décadas de atuação no campo da medicina. Eu trago para esta edição o Dr. Igor Vaz, quem desde já dou as boas-vindas à presente edição do programa Vida Ativa. Muito obrigado e bom dia e obrigado por este convite. Nós é que agradecemos por ter aceito o convite mesmo para deixar ficar alguns esclarecimentos para quem está do outro lado da tela, porque afinal é um tema de grande importância, é um tema que deixa várias dúvidas e se nós pudermos esclarecer todas elas nesta edição, faremos com muito gosto. Vamos começar mesmo por definir esta doença, o cancro da próstata. O que é cancro da próstata? Bom dia a todos e obrigado por esta oportunidade e obrigado pela atenção dos ouvintes. Dizer que o cancro da próstata é uma doença maligna, é uma doença como todos os outros cancros que tem efeitos desastrosos para a vida do doente e para a vida da família e de todos os que circundam. Portanto, quando nós dizemos a um indivíduo que tem um cancro, a vida dele muda, a vida familiar muda e por isso nós temos que fazer tudo para tentar descobrir o cancro quanto mais cedo possível. Eu ia mesmo para uma outra questão, mas esta situação emocional do próprio paciente, a condição com que ele recebe este diagnóstico passou a ser interessante para mim. Como é que tem sido o principal desafio de transmitir a informação a estes pacientes sobre o diagnóstico do cancro da próstata? Bom, eu ainda ontem estive na minha consulta com um jornalista e ele vinha à consulta para saber o resultado da biópsia. Ele esteve nas minhas consultas e nós descobrimos que o PSA estava alto e que a probabilidade de poder ter alguma outra doença na próstata e também o cancro era premente. Então era preciso fazer uma biópsia. Só esta informação pôs a família toda em alvoroço e todo o próprio doente ficou muito preocupado e avançamos para a biópsia. E ontem ele veio à consulta ansioso, cheio de medo, e eu abri o processo, vi o resultado da anatomia patológica e disse-lhe: está tudo bem, o senhor tem uma prostatite, não tem nenhum sinal de cancro da próstata. Ele diz: doutor, não imagina o que é que foram estes últimos 15, 20 dias desde que fiz a biópsia. Não conseguia dormir, não conseguia comer, perdi peso, portanto estive ansioso durante esses 20 dias. Só para dizer que já a suspeita de cancro cria, não só no doente como em toda a família, um espectro de probabilidade de morrer, de probabilidade de perder a família, de alteração completa da família. Portanto, quando nós pensamos no cancro da próstata, pensamos nestas coisas todas. E dizer a um doente que ele tem um cancro da próstata é, na verdade, uma missão difícil,
e para o doente também. E nós temos que saber, muitas vezes, medir as nossas palavras, porque nem todos os doentes estão aptos para receber esta informação e, por isso, nós temos de ser muito cuidadosos a transmitir estas informações. Porque isto vai mexer com a própria vida do doente, vai alterar completamente a vida do doente, todos os projetos de vida, todos os projetos familiares vão ser alterados por esta nova situação e nova condição que depois deve ser enfrentada de uma forma diferente. Obrigada por estes esclarecimentos. Continuamos. Agora vamos de encontro à raiz do problema, né? Porque já temos ali o diagnóstico, sabemos que possivelmente tem cancro da próstata um paciente ou não. Vamos encontrar as causas desta doença. Bom, eu gostava só de dar assim uma pequena história sobre a próstata, depois vamos chegar lá. E não responder esta pergunta logo diretamente. Dizer que todos nós nascemos com próstata, todos os homens nascem com uma próstata, desde bebés, quando nós nascemos, do sexo masculino, temos próstata. E se temos próstata, ela pode sofrer alterações desde pequenino. É raro haver cancro da próstata na criança, mas, por exemplo, há muito raramente o sarcoma da próstata que aparece em crianças, mas isso é muito, muito raro. Mas depois o indivíduo passa a primeira fase da vida dele sem problemas. A partir dos 18, 19 anos, quando começa a atividade sexual, ou 20 anos, podem aparecer infecções da próstata. Da mesma forma que nós temos infecções urinárias, podemos ter infecções da próstata. E muitas das infecções urinárias no homem são infecções da próstata, são prostatites. Essas infecções dão os mesmos sintomas que nós temos para os doentes com hiperplasia benigna da próstata e com o cancro da próstata. Mas estes sintomas não devem ser confundidos com o cancro da próstata. Outra situação é a hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento que acontece em quase todos os homens do volume da próstata. Esse aumento do volume da próstata pode levar a situações de diminuição do fluxo e alguns sintomas urinários. Por exemplo, urinar muitas vezes à noite, o jato urinário perder a pressão, gotejar depois de urinar, sentir que não esvaziou bem a bexiga. Então, todos estes sintomas são típicos de obstrução urinária. Então, todos estes sintomas podem aparecer ou não no cancro da próstata. Então, as causas do cancro da próstata. O cancro não tem uma causa específica. Há condições genéticas, significa que indivíduos com familiares com cancro da próstata têm mais propensão para ter cancro da próstata, portanto devem ser mais atentos a esta situação e ir à consulta mais cedo, portanto a partir dos 40 anos, é o que nós aconselhamos, e fazer a consulta anual. Nessa consulta anual, nós vamos ver se há probabilidades de ter ou não. Agora, infecções da próstata, outras situações, traumatismos, não são diretamente relacionados com o cancro da próstata. Por exemplo, nós aconselhamos a diminuição das carnes vermelhas, as gorduras animais. Há estudos que mostram que indivíduos com uma dieta muito à base de carnes vermelhas, indivíduos com muita base de gorduras animais, têm mais cancro da próstata do que outros indivíduos mais vegetarianos. Isto não significa que haja uma correlação direta, causa e efeito,
entre uma coisa e outra. E também não significa que não haja cancro da próstata nos vegetarianos. Portanto, as probabilidades são menores, mas não há uma causa e efeito. Estivemos aqui a esclarecer sobre as causas do cancro da próstata. O Dr. Igor Vaz foi específico ao afirmar que não existe uma causa real, mas quero acreditar que o telespectador que esteja do outro lado da tela tenha acatado aqui com alguns conselhos, alguns deles evitar o consumo excessivo das carnes vermelhas, não que os indivíduos que consumam vegetais sejam vegetarianos, não estejam propensos a essa doença, tal como explicou aqui o doutor, mas é importante que nós estejamos sempre atentos a todos os sinais que nós sentimos que são diferentes, todos os sinais que o nosso corpo vai emitindo. Doutor, nós estivemos aqui a conversar e quando da sua dissertação falou de uma estatística baixíssima, para dizer baixíssima, passa a ratificação, baixa de menores de até 18 anos que vivem com esta condição. E como é que tem sido o desafio de lidar com pacientes nesta condição de menor idade? É assim, o cancro da próstata na criança, o sarcoma, são cancros muito agressivos, muito difíceis de tratar e a maior parte dessas crianças acaba por perder a vida independentemente da cirurgia ou do tratamento quimioterapêutico. Perseguimos mesmo para esclarecer as dúvidas de quem está do outro lado da tela. Falou do exame, quando do início do nosso programa, que me foge o nome, que certamente vai deixar ficar mais uma vez, sobre como é que se faz o diagnóstico deste cancro. Então, nós para chegarmos à conclusão de que um doente tem suspeita do cancro da próstata, primeiro fazemos uma história. Muitos destes doentes não têm nenhum sintoma, urinam bem, não têm queixas, não têm dores. Quando estes doentes começam a ter dores a urinar, dores pélvicas, dor nas costas, dores ósseas, significa que a probabilidade do cancro estar avançado é grande. Mas como é que nós fazemos o diagnóstico? História clínica, exame do PSA, que é um exame que se faz ao sangue, que é o antigênio específico da próstata. Esse antigênio específico da próstata serve para nós sabermos se há alterações dos parâmetros normais desses valores e prosseguirmos com novas investigações. Dizer que perto de 20 a 25% dos cancros podem aparecer mesmo com PSAs normais. Significa que só o PSA não é suficiente para dizer se o indivíduo tem ou não tem cancro da próstata. Outro exame é a ecografia da próstata. A ecografia da próstata pode ser por via suprapúbica ou por via retal. Essa ecografia vai mostrar a textura da próstata e as irregularidades que possa haver na cápsula da próstata. Este exame é um exame muito importante e, quando é bem feito, dá-nos muita informação e elimina algumas suspeitas sobre o cancro da próstata. Depois, se nós temos muitas dúvidas sobre se que é ou não é um cancro da próstata, podemos evoluir para outros exames como a ressonância magnética da própria próstata ou um TAC da próstata, em que aumenta a qualidade da imagem e por isso nós podemos verificar pequenas alterações da textura da próstata. Se, apesar disto tudo, nós continuarmos com dúvidas, nós fazemos a biópsia da próstata. Quando nós fazemos a biópsia da próstata, nós pretendemos saber porque é que este PSA está aumentado e se
tem ou não tem células malignas. Uma vez tendo o diagnóstico de anatomia patológica, e se vier positivo, portanto, há um leque de várias situações. Uma, pode ser um cancro da próstata de baixa agressividade. Quando o anatomopatologista vê as células e vê que há pequenas alterações da estrutura da célula, ele diz que este cancro é de baixa agressividade. Significa que muito pouco provável este doente venha a morrer do cancro da próstata. Significa que nós podemos controlar este cancro sem a cirurgia. Se o glicema aumentar, significa que há alterações estruturais da célula cada vez maiores, significa que nós temos mais agressividade do cancro e por isso temos de ser mais agressivos no tratamento. Portanto, o diagnóstico é feito por esta sequência de exames que temos ao nosso dispor e depois decidimos sobre a melhor atitude terapêutica. Eu ia mesmo chegar a este ponto da atitude terapêutica, porque quando do início do nosso programa nós fomos fazendo menção ao caso de um paciente que teve a sensação de despertar ansiedade antes mesmo de ter resultados sobre os exames que havia feito. E como é que tem sido dar a resposta, por exemplo, de um exame que tenha sido positivo e depois a reação do paciente seja diferente daquela que o Serviço de Saúde ou o doutor como assistente do mesmo tenha algum controle e o paciente simplesmente decida não aderir ao tratamento? Como é que tem sido a comunicação com estes pacientes? Porque o ideal é aderir ao tratamento logo após o resultado. É assim que se faz? Não, por acaso não é. É assim, nós temos um diagnóstico que pode ser um cancro menos agressivo ou mais agressivo. Depois disto, nós damos um leque de probabilidades de tratamento em que o doente pode aderir. Cada um destes tratamentos tem melhores ou piores resultados. Cada um desses tratamentos tem maiores ou menores complicações. Cada um desses tratamentos vai permitir a este doente maior ou menor tempo de vida. Então, tudo isto é posto em cima da mesa e cabe ao doente e ao médico chegarem a uma conclusão. Não é obrigatório para o doente assumir que o tratamento que o médico lhe está a propor seja o melhor. O doente pode procurar outros médicos e outras equipes médicas para tomar a decisão definitiva. Nós normalmente chamamos ao doente e à família, ou pelo menos à esposa, para comunicar esta informação. Não tomamos nenhuma decisão terapêutica sobre adesão ou não, sobre que tipo de tratamento este indivíduo deve fazer. Normalmente, nós expomos o tipo de tratamentos que ele pode ser submetido, ele vai para casa, senta-se com a família e depois de tomar as decisões e depois de consultar os médicos que ele achar conveniente, pode voltar e discutir com o próprio médico as probabilidades de tratamento. Alguns destes doentes só discutem à mesa do restaurante, ao lado de umas cervejinhas, e os amigos, sejam engenheiros, juristas, carpinteiros e pedreiros, às vezes dão palpites sobre os tratamentos.
E isso eu acho incorreto. Agora, que este doente procure outros urologistas, seja dentro do país, seja fora do país, acho correto, para tomar uma decisão que seja acertada. E normalmente o médico deve acatar estas decisões e propor a melhor terapêutica. Se ele não concordar, ele é livre de tomar as decisões, porque ele depois vai saber quais são as consequências de fazer ou não o seu tratamento. Estamos aqui a ter esclarecimentos sobre a temática relacionada ao cancro da próstata, tendo em mente que nós celebramos durante o mês de novembro, nós e o mundo passa a ratificação, celebramos o novembro azul, o mês reservado à consciencialização sobre esta patologia. Esteve a realizar-se há pouco uma palestra e o Dr. Igor Vaz foi um dos oradores principais, mas esse assunto nós vamos mesmo inteirar-nos mais na segunda parte do programa Vida Ativa, porque agora temos que observar uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Sintam-se todos mais uma vez cumprimentados. Estamos de volta após termos conferido os nossos compromissos comerciais. Estamos na presente edição do programa Vida Ativa a falar do cancro da próstata e estamos com um convidado que deixa a desejar, porque o tempo para a entrevista certamente será reduzido. Nós queríamos tê-lo por mais tempo para poder esclarecer este assunto que é de interesse geral. Estamos com o Dr. Igor Vaz. Eu já havia dito quando do início do programa que é um decano da medicina em Moçambique e tem estado a trabalhar nesta área em específico. De volta, vamos falar da palestra que aconteceu há pouco. Aconteceu uma palestra onde foram surgindo perguntas dos espectadores que estiveram lá relacionados a esta temática. Sente que Moçambique já começa a aceitar de forma leve, sem tabus, a este tema do cancro da próstata, ou é ainda um assunto que prefere, que está fechado a um determinado grupo? Sim, continua a haver muito tabu sobre a consulta de urologia e nesta palestra houve ouvintes que fizeram essas perguntas. Uma delas é o toque retal, a dizer que os homens continuam com medo do toque retal, e a resposta foi a seguinte: é que normalmente o dedo do cirurgião é relativamente fino em relação à capacidade de dilatação do esfíncter anal. Se este indivíduo não fizer nenhum esforço, o exame não é doloroso, o doente não perde a virgindade. Portanto, não é preciso ter medo deste toque retal. Nem sempre nós fazemos este exame, mas quando o cirurgião ou o urologista sente que é fundamental fazer, deve-se fazer. Dizer que fugir de uma consulta de urologia e deixar que as coisas aconteçam e descobrir que depois tem um cancro inoperável é pior do que esta sensação de um dedo a fazer o exame da próstata e de ter a real consciência do que é que está a acontecer.
Infelizmente, nós temos doentes que vêm à nossa consulta em estados muito avançados de cancro da próstata, em que quase que não se pode fazer nada. Mesmo para fazer ligação a este assunto, nós podemos também, durante esta palestra, ouvir alguns espectadores, e eu convido a quem está do outro lado da tela a acompanhar estas entrevistas, que certamente também serão motivacionais para que vocês possam aderir aos exames para o diagnóstico precoce, porque, como foi dito quando da primeira parte do programa Vida Ativa, o diagnóstico precoce pode ajudar a salvar vidas. Vamos ver esta matéria. Essa palestra é muito importante para palestrar sobre a próstata, porque há muitos que podem ter esse tipo de doença, se perceber, se saber quais são os sintomas de como tratar este tipo de doença. Então, é muito importante esta palestra de hoje, porque muitos que estão ativos já sabem como fazer, como se procurar, o que fazer, como se prevenir deste tipo de doença. E qual é o recado que deixa para quem está do outro lado em casa e que finge demência ou finge que não tem conhecimento sobre a matéria e nem sequer aproxima-se às unidades sanitárias para fazer algum exame? O importante é a pessoa ir a uma unidade sanitária para fazer um exame, não espera com que se atua a doença ou sinta alguma dor ou uma diferença. O importante é sempre dirigir-se numa unidade sanitária a fazer os exames, para ter certeza de em que estado se encontra. Bom, a comunicação ativa é fundamental, porque as pessoas têm informação do que se trata, para que serve, como fazer, onde fazer, e isso diminui muito os medos que todo mundo tem. Os doentes têm muitos medos, a família anda sensível. Então, quando há comunicação, toda essa situação tende a amainar-se e as pessoas assim colaboram mais. E sente que em Moçambique esta doença começa a deixar de ser tabus e a adesão tem sido em massa ou nem por isso? Ainda é tímido. A adesão ainda é muito tímida, tanto que sabemos todos que os pacientes muitas vezes chegam à unidade sanitária já num estado um bocadinho mais avançado. Por causa desses medos, as pessoas não vão fazer os exames e assim fazer o diagnóstico precoce da doença e iniciar o tratamento mais cedo. Ficaram para trás as intervenções dos espectadores. Quero acreditar que também tenham ficado ali algumas mensagens para consciencializar a quem está do outro lado da tela. Falamos dos desafios, falamos ainda da não aceitação a 100% dos moçambicanos, ainda há uma comunicação com tabus relacionadas a esta temática. Vamos mesmo ir a fundo. O que é que acha que deveria ser feito para que os moçambicanos aceitem este tema de forma leve, seja uma doença como qualquer outra, e desse o devido seguimento? Bom, é verdade que o cancro da próstata ou qualquer cancro não são doenças simples, não são doenças quaisquer, são doenças que afetam grandemente a vida das pessoas e o cancro da próstata também. Agora, é preciso saber que quanto mais cedo nós chegarmos ao diagnóstico, mais fácil é de fazer o tratamento. Um indivíduo que vem com um cancro muito avançado, as hipóteses de cura são mínimas. Aqueles que vêm com fases iniciais de cancro de próstata, o tratamento é efetivo, pelo menos na maior parte das pessoas. Por exemplo, há indivíduos que vêm à consulta sem nenhum sintoma e que nós descobrimos que têm um cancro da próstata e que está na fase inicial. Nessas situações, uma cirurgia faz prolongar a vida destes doentes. Outro medo é a impotência sexual. É verdade que alguns destes doentes operados ao cancro da próstata podem ficar impotentes, mas geralmente está associado
à evolução do cancro da próstata e também à técnica cirúrgica. Portanto, depende muito da técnica cirúrgica que é efetuada, da experiência do cirurgião que vai operar e também do estado de evolução da doença. Quanto mais experiente for o cirurgião, quanto menos evoluído for a doença, melhores são os resultados. Portanto, é bom fazer o diagnóstico precoce da doença. Isto é fundamental. Agora, depois da cirurgia, vamos imaginar um indivíduo com uma doença avançada da próstata. A probabilidade de ter impotência sexual é grande. Mas eu costumo dizer, em termos de brincadeira, nós temos que escolher ou a cabeça de cima ou a cabeça de baixo. Porque fazendo o tratamento, mas ficando com alguma deficiência de ereção ou da atividade sexual, é preferível do que perder a vida e deixar o ambiente familiar. Quando os doentes ficam com impotência sexual, há outras formas de tratamento. Nós podemos apoiar em medicação oral, medicação injetável, bombas de vácuo e, por fim, próteses penianas. Gostava de dizer que nós, neste hospital, já iniciamos um programa de próteses penianas para indivíduos com ausência total de ereção e com resistência à medicação instituída. Portanto, esses indivíduos que não têm nenhuma ereção, seja pelo cancro da próstata, seja por diabetes, que também pode dar a mesma coisa, nós iniciamos um programa de próteses penianas. Obrigada, Dr. Vaz, por estes esclarecimentos que certamente foram de grande valia para quem está do outro lado da tela. Vou pedir mesmo para que deixe ficar as considerações finais. Estamos mesmo a fez do programa Vida Ativa. A consulta é fundamental, o diagnóstico precoce é fundamental. Sem um diagnóstico precoce, nós não podemos fazer nenhum tratamento e grande parte dos doentes com cancro da próstata têm uma vida normal, mesmo depois da cirurgia, quando ela é feita em tempo útil. Há muitos tipos de tratamento, não só a cirurgia, há a radioterapia, há a braquiterapia, portanto, há um grupo de tratamentos bastante grande para preservar a ereção e a continência urinária e evitar complicações grandes. Tudo isto é feito em consonância com a vontade do doente e os protocolos que nós podemos instituir para um caso específico da doença. Muito obrigada, Dr. Vaz, por ter aceito o convite mais uma vez. Nós também somos igualmente gratos a quem esteve atento à presente edição do programa Vida Ativa. Deixa-me dizer que tive nos préstimos para realização e produção Dércia Majaya, nas imagens Américo Chauque, Esmeralda Soch, e nós voltamos na próxima semana com mais Vida Ativa.